Tiago, capítulo 1. Eu quero ler com você a partir do versículo 19. Interessante que o pastor Sudário estava compartilhando durante o louvor sobre esse evento trágico que aconteceu na África. E todos os dias acontecem eventos trágicos no mundo todo. E, se não me engano, foi na quinta-feira, aconteceu um evento em Contagem, Minas Gerais. Vocês devem ter, algum pessoal que assiste a Record Internacional deve ter assistido sobre esse evento. Uma fábrica de autopeças, ela incendiou-se e houve algumas explosões. E nessas explosões, alguns tanques reservatórios foram lançados à distância. Infelizmente, o número de vítimas foi muito pequeno. E, além do número de vítimas pequeno, algo que me chamou muita atenção foi quando eles reportaram numa indústria vizinha a destruição que havia acontecido. E eles mostraram o refeitório daquela indústria. E naquele refeitório as telhas haviam caído, havia destroços sobre as mesas. E a repórter estava comentando que, felizmente, nenhuma vítima tinha ocorrido, nenhuma pessoa havia se ferido, embora estivesse quase no horário da refeição. E ela foi ouvir ali o proprietário da empresa. E ela fez um comentário e ela fez a seguinte pergunta a ele: foi sorte? E de imediato a resposta dele foi: é a presença de Deus nessa empresa. Eu fiquei assim impressionado porque ela disse assim: foi sorte, e a resposta dele foi a presença de Deus nesta empresa. A presença de Deus faz toda a diferença. Sabe, nós vivemos um tempo em que a presença de Deus, ela precisa ser manifesta através das nossas vidas, aonde nós estivermos, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Nós distribuímos no passado nosso jornalzinho, acho que ainda tem alguns exemplares, onde na meditação que tem ali, no nosso informativo, nós estamos falando sobre nós sermos sal e sermos luz no meio da sociedade onde nós nos encontramos. E nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para sermos sal e para sermos luz no meio da comunidade onde nós estamos. Para sermos sal e sermos luz na escola onde nós frequentamos. Para sermos sal e sermos luz na rua onde nós vivemos. Porque nós somos chamados para expressar a presença de Deus aonde nós estivermos. Porque a presença de Deus faz a diferença. E nós entendemos que é tempo de mudança para uma sociedade que caminha para a morte e para a destruição. E quando ouvindo essa reportagem, vendo essa reportagem, eu vi aqui de pronto uma resposta de alguém que tem algo constituído no seu coração. Porque nós só falamos de algo, só sai da nossa boca se nós estivermos constituídos naquilo ali. Porque se ele não tivesse constituído da presença de Deus no coração dele, a resposta dele poderia ter sido outra. Realmente foi sorte, mas eu acredito. Então ele poderia, mas a resposta dele foi imediata. Foi algo que saiu de imediato da sua boca. Foi a presença de Deus nesta empresa. Amém? E eu queria ler com você aqui Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se
de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Há uma palavra que foi implantada nos nossos corações, e esta palavra é poderosa para nos salvar, e é poderosa para salvar as pessoas que convivem conosco, que estão ao nosso lado. Você crê nisso? Amém. Sejam, portanto, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Aleluia. Senhor, continua ministrando, falando às nossas vidas e aos nossos corações, que sejamos sim, Senhor, sensíveis à Tua palavra, e como diz a Tua própria palavra, Senhor, que nós sejamos operosos praticantes dessa palavra, todos os dias, em nome de Jesus. Que não seja a voz do homem, que não seja, Senhor, uma palavra simplesmente na letra, mas que seja algo gerado do Teu Espírito, ó Deus, transmitido diretamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, eu estava terminando de ler um livro que fala sobre a história dos apóstolos e a prática dos apóstolos em relação à palavra. E é interessante que algo que ficou muito forte no meu coração é a realidade que hoje nós vivemos. Nós somos pessoas, é natural que isso aconteça, que buscamos conhecimento. E o homem busca cada vez mais conhecimento, conhecer mais. Mas entre conhecer e aplicar o conhecimento há uma grande diferença. Sabe, muitas vezes nós conhecemos algo, mas nós não praticamos aquilo, e por nós não praticarmos aquilo, nós não somos adestrados, nós não somos práticos, nos falta exatamente a capacidade de nós trabalharmos com algo que muitas vezes nós conhecemos na teoria. Há necessidade de nós praticarmos o conhecimento. E hoje o que nós vemos muito, particularmente na igreja, é uma busca incessante por conhecimento. Cada vez maior essa busca por conhecimento, e é cada vez maior o número de pessoas que oferecem esse conhecimento. São quantas conferências não ocorrem todas as semanas, em tantos lugares do mundo, conferências que tratam da palavra de Deus. Todos os dias nós vemos isso, anúncios no Facebook, anúncios na internet. Quantas e quantas palavras, quantas vezes nós encontramos na própria internet, no YouTube e tantos outros meios, a palavra sendo divulgada. E há pessoas que têm buscado isso incessantemente, acessam ao YouTube e às vezes ouvem, assistem 2, 3 ministrações por dia. Há alguma coisa errada nesse sentido? Claro que não. É a busca do conhecimento. Mas algo que o Senhor incomoda o meu coração é que nós precisamos colocar em prática o conhecimento que nós estamos adquirindo. Nós precisamos praticar a palavra, e isso tem nos faltado. Sabe, nós conhecemos, conversamos com as pessoas, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra. Sim, você pratica a palavra que você conhece. Sabe, nós precisamos considerar isso diante do Senhor com sinceridade de coração. Nós precisamos tratar disso diante do Senhor com transparência no nosso coração. Até que ponto nós temos sido teóricos da fé? Até que ponto nós temos sido verdadeiros praticantes da palavra? Sabe, o Senhor se incomoda com relação a isso. É algo que é uma realidade que vem desde o tempo da igreja primitiva. Desde o tempo da igreja primitiva, o homem buscava conhecimento e se afastava da prática.
identificados como aqueles que fazem. Sabe, é uma busca frenética por títulos e posições. E a prática? O Senhor nos chama para praticarmos a palavra. E é fácil? Claro que não é fácil. Porque para praticarmos a palavra da forma como o Senhor nos ensina, nós precisamos nos despojar de muitas coisas que estão dentro de nós. E aí Ele é quando eu preciso dizer não para a minha carne, para poder dizer sim ao Espírito. E dizer não para a carne não é fácil. E o Senhor dizia: olha, se você quer me seguir, você tome a tua cruz, negue-se a si mesmo e venha. Mas quantas e quantas vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos: mas Senhor, isso é muito difícil. E quem disse que seria fácil? O próprio Senhor disse que era muito difícil. Mas o Senhor disse: vem comigo, vem, o teu fardo é pesado, vem, eu te ajudo. Você vai passar por lutas e por aflições? Vai passar sim, mas tem de bom ânimo, eu venci tudo. Chega daquele evangelho teórico, onde tudo é paz, tudo é alegria, tudo é bênção, tudo é viver felicidade. E quando isso não acontece, as pessoas se frustram. E o que nós mais vemos hoje são cristãos frustrados. Por quê? Porque conheceram a palavra na teoria, mas não aplicaram. E quando foram aplicar, faltou a base. E a base é Cristo. Nós precisamos nos alicerçar em Cristo. Ele é a rocha na qual nós podemos firmar os nossos pés. Porque se nós firmarmos os nossos pés sobre qualquer outra edificação, é anátema. Se nós firmarmos os nossos pés sobre qualquer outra edificação, nós vamos afundar. Eu confiava tremendamente naquele pastor. Eu dei tudo para aquele pastor. E aí? O pastor vai embora e a sua fé vai embora? A sua fé, o pastor vai embora e você sai da igreja? A nossa fé precisa estar alicerçada em Cristo. E é tempo de nós começarmos a viver a palavra. É tempo de nós colocarmos em prática os ensinamentos que o Senhor tem liberado para nós ao longo de tanto tempo. Sabe, quando você faça uma revisão da Bíblia, mas não leia a Bíblia simplesmente para você dizer: eu cumpri o plano de ler a Bíblia em um ano, e era para ler a Bíblia em um ano, eu li a Bíblia 2 vezes no ano. Legal, e aprendeu alguma coisa? Colocou em prática alguma coisa? Desculpe, meus irmãos, mas é tempo de nós começarmos a buscar aquilo que traz a verdadeira edificação para as nossas vidas. E o melhor diploma que nós podemos receber é o diploma que nós vamos receber das mãos do Senhor lá na glória, lá na eternidade. Porque fazer curso para botar diploma em parede, doutor honoris, não sei das quantas, em generalidades. Você é o que? Doutor em quê? Eu sou doutor em generalidades. Sei de tudo um pouco, mas não sei fazer nada, mas eu sei, claro. O Senhor está procurando pelos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe? Não, você pode carregar uma caixa daqui lá para cima. Não, eu sou doutor. O doutor não carrega a caixa. Nós estamos vivendo esse tempo. Você pode carregar uma caixa, não sou apóstolo. Você pode fazer isso, não, eu sou bispo. Você pode fazer isso, não, eu sou pastor, mas sou responsável só por aquele setor ali. Ali, se é dali, eu faço. Se é fora dali, eu não faço nada. A igreja somos todos nós. E se há um pastor, esse pastor é Jesus Cristo. É o pastor dos pastores. E é tempo de nós motivarmos o nosso coração para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E fazemos com alegria, com desprendimento. O Senhor continua realizando milagres? Claro que continua. Aí me lembro, me volto aqui para essa reportagem da TV Record. Meus irmãos, foi um milagre que aconteceu ali. Se vocês vissem o estado que ficou, alguns devem ter visto. Ficou lá o refeitório e ninguém se machucou. A ponto da repórter perguntar: foi sorte? E o irmão respondeu: foi a presença de Deus nessa empresa. E é tempo de nós assim: vem cá, mas com tudo isso
você está passando, com todo esse sofrimento que você está enfrentando, você continua sorrindo, é a presença de Deus na minha vida. Você não precisa nem falar, as pessoas vão perceber, é uma coisa diferente. Sabe? Estava ouvindo uma ministração terça-feira com o apóstolo Cole lá no Queitinho. Ele estava falando de um tempo em que a igreja ela está anêmica. Você sabe o que é anemia? Problema de sangue. Realmente a igreja está anêmica. Falta mais do sangue de Cristo em nós. Falta mais de nós nos envolvermos com o Senhor. Sabe, ele ali também, usando das suas palavras, falou algo que testificou meu coração. E aí no final o irmão perguntou: e aí, o que você achou? Achei ótimo, excelente. A ministração foi excelente. O que nos falta agora é colocarmos em prática isso que nós ouvimos. E esse é o problema da igreja. Ouve e não coloca em prática. Ouve, coloca lá, fecha os seus caderninhos, vamos para a próxima conferência. Quando é a próxima protocolada, aleluia, glória a Deus, anota tudo, guarda de novo, não pratica nada. É tempo nós praticarmos a palavra. O Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para nós nos relacionarmos com Ele, nos relacionarmos com o nosso próximo. O Senhor nos chama para um tempo de relacionamento. E o que nós estamos fazendo com isso? Nos fechamos em nós mesmos, nos encerramos em nós mesmos, nos clausuramos. É tempo de mudança. E é tempo de nós vivermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mesmo na maior simplicidade. Sabe, nós nos esquecemos das coisas simples. O Senhor é simples. Se o Senhor não fosse simples, e a maior demonstração de simplicidade do Senhor é que Ele chamou para ser discípulo dele homens que não tinham expressão alguma no meio da sociedade. Porque se Ele fizesse um time de eruditos, de pessoas cheias de conhecimento, Jesus não tinha chamado pescador, Jesus não tinha chamado colhedor de impostos, Jesus não tinha chamado as pessoas que Ele chamou. Porque o Senhor é aquele que transforma o Zé, desculpe a expressão, num grande homem de Deus. Ele transforma a pessoa simples num grande homem de Deus. Não segundo princípios do homem, mas segundo os princípios do Senhor. Aqui estão grandes homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que têm o coração do Senhor. Não deixe que o homem sepulte os seus sonhos, mas que Deus, você possa perseguir os sonhos que Deus estabeleceu para a sua vida, que você possa ir em frente. Amém? Eu creio que o Senhor está mexendo nos nossos corações, para que nós nos submetamos sim a Ele, para que nós façamos sim a sua vontade, para que nós possamos andar com o nosso coração tranquilo, assim: eu fiz a vontade de Deus na minha vida. E o Senhor tem uma vontade para você. Sabe, o Senhor Ele está liberando isso para nós. Sabe, cada um tem dons, cada um tem seus talentos, use isso. Poxa, eu fico realmente muito feliz quando vejo pessoas servindo. Fiquei feliz. A Nani hoje, acho que cedo estava lá trabalhando lá na cantina. O Marcos já chegou, mas conseguiu chegar mais cedo para carregar as caixas. Ele é um desafio, mas ele está vencendo ali, se dispor. Então nós temos há barreiras a serem vencidas. Claro que há barreiras a serem vencidas. É fácil? Claro que não é. Por quê? Porque trabalha com a nossa carne. Olha, domingo de manhã, tempozinho assim, para quem trabalhou a semana toda, para quem deu um duro danado, aí diz: poxa, será que eu vou para a igreja? Aí olha, tal, assim. Por quê? Aí alguém diz assim: mas não é importante que você vá para a igreja? Você pode estar com o Senhor em todos os lugares, o Senhor está presente no seu quarto, mas o Senhor nos chama para comunhão, o Senhor nos chama para relacionamento com Ele e com o nosso próximo. Sabe, a igreja está sofrendo de uma crise de relacionamento. Por quê? Porque nós somos um grupo de estranhos que muitas vezes se
para louvar o Deus que é único e verdadeiro nas nossas vidas. O Senhor nos chamou para olharmos para Ele, para olharmos para o nosso próximo. E é tempo de nós buscarmos esse relacionamento, de assim, coloque como um alvo na sua vida, de você jamais, a partir de agora, deixar de saber o nome de um irmão que congrega com você, na mesma igreja que você, que está com você há 1 ano, na mesma igreja, e você não sabe o nome dele ainda. Há alguém nessa condição aqui ou não? Então não saia desabalado da carreira por aquela porta ao final do culto. Tem tempo de comunhão. Espere que o pastor diga ao pessoal: você tem que ir embora, que deu 2 horas. O pessoal do casamento que vem aí já está chegando. Vamos lá. Sabe? Eu incentivo que você faça. Você que tem espaço na sua casa, gosta de fazer o seu churrasco, faça, convide. Não dá para convidar todo mundo, não. Aí a pessoa fica às vezes triste. Fizeram churrasco na casa do Cristiano, fizeram churrasco na casa do Leco, fizeram um almoço na casa do Cristiano, e eu não fui convidado. Pessoal, dá, sabe? Não dá. Eu vou brincar lá, faz também na casa dele, mas não adianta. Eu acho que tem churrasco na tua casa hoje, né, cara? Hoje não, né? Mas, meus irmãos, dá, sabe? Mas a partir do momento que nós tivermos comunhão, tivermos mais intimidade uns com os outros, você não está nem aí. Onde é hoje? Na casa do Cristiano, está na relação, não, mas eu estou na relação do Leco, estou lá na casa do Leco. Amém. É a mesma igreja, a mesma família. Sabe, nós temos que viver isso na hora de começar, sabe, esses rançozinhos que tem. Sabe, quando a igreja começar a viver essa fase da grande família, ela vai fazer diferença. Vai começar a fazer diferença. Então, se você hoje, sabe, só identificou a irmã que usa florzinha no cabelo, que senta ali e tal, tá ali sozinha, sentada, conversa com a Paty, tá? Tá ali ela, a Paty assina aí, ó, ali, ó. Sabe o que é, meus queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes você troca até mensagem no Facebook, dá like ali, depois até comentário, e nunca conversou com a pessoa da igreja. É verdade ou não? Estou falando alguma coisa aqui que não. Poxa, sabe, tem coisas. Olha, tem irmãos dentro da igreja que têm experiências fantásticas, tem histórias para contar, sabe? E às vezes você não sabe, porque não conversa. Sabe, aqui tem artistas, tem irmãos que tocam, tem irmãos que pintam. Sabe, aqui tem pessoas que têm dons preciosos. Sabe, que às vezes tem um irmão que trabalha num lugar que ele pode ser um instrumento para te ajudar no momento de dificuldade, mas você não sabe que ele trabalha naquele lugar, você nunca conversou com ele. Sabe, está precisando às vezes fazer uma obra na sua casa e fica lá atrás, olha, vai correndo atrás de alguém que resolve o seu problema. Aqui na igreja dá para montar uma empresa de altíssimo nível. Você precisa de um transporte de qualidade para ir de um ponto A para o ponto B. Em Londres, você tem aqui pessoas que têm condições de atender você com diferentes tipos de veículo. Para se estiver chegando um irmão, uma pessoa conhecida, um empresário que precisa de um carro de alto nível, de alto luxo, você já sabe, não vou falar com o Salomão. O Salomão trabalha numa empresa que tem essas características. Não, preciso de uma van, preciso do transporte, de uma mudança. Como é que eu vou resolver isso, irmãos? Aqui se resolve do probleminha ao problemão. E o gerente de tudo isso é o Senhor. Poxa, que alegria! Não está na hora de nós quebrarmos a casca. Está na hora de nós começarmos a viver a família que o Senhor nos chamou para viver. Ele é o Pai, nós somos os filhos. Nós somos irmãos em Cristo. Irmãos se amam. Tem dificuldades? Claro que tem, irmão briga. Tem alguém aqui que é irmão
tem irmão ou irmã? Já brigou com o seu irmão ou com a sua irmã? Já teve atrito? Mas por isso deixou de amar? Porque se você deixou de amar o seu irmão, por causa de uma picuinha que você teve com ele, por causa do chocolate que ele tirou da geladeira que nasceu, e você está de piquinho, não fala com ele, hoje é dia também de arrependimento e de perdão. Hoje também é dia de conserto, é dia de nós colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida. Sabe, a igreja ela tem tudo para ser perfeita. A única imperfeição da igreja é que nós fazemos parte dela. Mas o Senhor sabia disso, e o Senhor nos chamou para nos aperfeiçoar todos os dias. Sabe, há um ano atrás eu duvido que a Odete pensaria que está aqui na frente com o microfone na mão falando para a igreja. Ali desceu uma barreira, veio aqui, aí eu, não, põe o microfone para cima. Até o recado. Sabe? Quando está em família, tudo se resolve. Porque nós vamos tirar aquela feição de que nós somos, sabe, vestimos a capa de justos, de críticos, tá? E aí vamos para a igreja ex-facto. Aí nós nos imaginamos ali como juízes, e tal, e aí diz assim, viu só como é que o som estava hoje, viu só como a posição, viu só a mão da Flávia, ela subiu mais alto hoje. Não, olha só, olha a Marcelinha hoje, a entonação de voz. Irmãos, sabe, nós fomos chamados, eles são um louvor aqui, é um instrumento de Deus para nos levar à adoração. Amém? Nós não viemos aqui para olhar o show, nós viemos aqui para louvar ao Senhor. Amém? E olha, eu digo mais, a casa está em reforma. O Senhor está reformando a casa. Então é o seguinte, eu já falei aqui, no tempo da oportunidade. Alguém lembra aqui um dia que eu falei aqui da frente, que era o tempo da oportunidade, que os irmãos fizessem uma oportunidade para louvar o Senhor, para fazer alguma coisa, que viessem, falassem comigo, que essa oportunidade? Já tem quase um ano isso. Sabe quantos irmãos pediram oportunidade? Nenhum. Aí, então ninguém, por favor, saia dizendo que na sua igreja não te dão oportunidade para nada. A oportunidade você tem, que você às vezes, você acha que se for lá na frente para falar qualquer coisa, você vai se expor. Não, é que aí o pessoal vai me criticar, eu acho que eu não canto também. Olha, se for de coração, o Senhor está buscando pelos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor não está procurando pessoas de boa voz, mas que tenham um bom coração. Um coração de renúncia, um coração ensinável, porque quando a gente volta para a palavra, que diz aqui, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, tem muita gente, inclusive eu, que às vezes estamos esquecendo aquilo que nós temos ouvido. Mas quando nós praticamos aquilo que nós temos ouvido, será feliz naquilo que fizer. É a palavra. Será feliz naquilo que fizer. É interessante que quando você vai para o Antigo Testamento, lá para o Deuteronômio capítulo 28, você começa ali pelas bênçãos, as bênçãos do Senhor. O Senhor ele sempre coloca na condicional. Olha, se você tiver esse tipo de padrão de conduta, você vai ser bem sucedido. Se você me obedecer, você vai comer os melhores frutos dessa terra. Se você der esse passo, você vai chegar onde eu quero te levar. O Senhor está dizendo, não é simplesmente dizer assim, as coisas não acontecem simplesmente por acaso, mas há necessidade das nossas atitudes. E o Senhor está dizendo para nós, o Senhor está mostrando para nós, para cada um de
que nós precisamos praticar aquilo que Ele tem nos ensinado. Amém? E é tempo de nós vivermos isso. Sabe? Então, há aspectos que nos levam a sermos bem-sucedidos. E um desses aspectos que é fundamental é de nós praticarmos os ensinamentos do Senhor. Como é que nós... Mas aí, pastor, como fazer isso? Então, uma coisa que é importante: tema a Deus. Ah, mas eu temo a Deus. Temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Se eu não fizer isso, eu vou ser castigado. Eu fiz isso errado, então Deus vai mandar os raios sobre a minha vida. Não. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Mas eu tenho que entender, o temor está em reconhecer o poder dele para realizar. Sabe, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há nada impossível para o nosso Deus. Se o Senhor disser, olha, se você andar nessa direção, você vai ser bem sucedido. Agora, se você resolver se desviar para lá, desculpe, mas aguenta firme, mas a minha presença não está lá naquele lugar, não. A minha presença está nesse lugar. Eu quero estar onde a presença de Deus está. Então, o temer a Deus é reconhecermos o seu poder, reconhecermos a sua autoridade. Amém? Outra coisa, andarmos nos caminhos do Senhor. É obediência. Tudo nos leva para a obediência, andarmos nos caminhos do Senhor. O Senhor diz assim: não se afaste nem para a esquerda nem para a direita. O Senhor diz assim: não pise neste lugar. O Senhor diz assim: não desobedeça. O Senhor diz: honre seu pai e sua mãe. Há tantos princípios que a palavra tem. Se nós observarmos esses princípios, nós seremos felizes e bem-sucedidos. Mas vamos passar por lutas? Vamos passar por dificuldades? Sim, vamos. Mas o Senhor vai estar presente. O Senhor estará conosco. Quando o povo saiu do Egito, eles precisaram atravessar o deserto. Alguém tem dúvida que eles precisavam atravessar o deserto? O deserto era o mesmo para ser atravessado em 1 mês ou em 40 anos. Eles escolheram atravessar o deserto em 40 anos. Por quê? Porque não obedeceram ao Senhor. E mais, nem todos chegaram à terra prometida. Por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor, porque não seguiram os princípios que o Senhor havia estabelecido. E aí nós podemos entender como Deus é poderoso e como nós precisamos temê-lo no nosso coração. É porque o Senhor, aquilo que Ele diz que vai realizar, Ele realiza. Puxa, nem Moisés entrou na terra prometida. Por quê? Porque no momento de fragilidade de Moisés, ele não honrou o Senhor. Ele tomou sobre si o poder que não era dele, era de Deus. Nós precisamos ter cuidado no nosso proceder, na nossa caminhada, no nosso agir. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Sabe, isso é uma prática que nós precisamos ter. Nós temos feito escolhas todos os dias. Todos os dias nós fazemos nossas escolhas. E quando nós vamos considerar as nossas escolhas diante do Senhor, nós precisamos dizer assim: será que isso agrada a Deus? Será que essa minha escolha expressa o meu amor pelo Senhor? Servir ao Senhor com alegria. O Senhor nos chama para servir de todo o nosso coração. E é tempo de nós sairmos do nosso mobilismo. É tempo de nós sairmos do nosso lugar comum e dispormos o nosso coração para servir ao Senhor. Sabe, dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, eu já falei sobre isso. Eu acho legal essa comparação aqui, vale também para a minha vida. Então assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí está lá a relação, né? Nova York, Londres, Paris, né? Roma. Aí está lá Cabul, Afeganistão. Opa! Então a relação começa, né? Completou. Não tem mais vaga aqui e tal, está sobrando Cabul. Quer dizer, olha, deu um problema no outro lugar, aí ele toma outra vaga. Opa, então vou me livrar de Cabul. Damasco. Você sabe onde fica Damasco, né?
na Síria, continua sendo na Síria. Sabe como é que está a situação de Damasco, né? Não vou para a Nigéria, estou matando um cristão agora lá. O Senhor está precisando de reforço lá. Não, eis-me aqui, Senhor, não envia-me a mim, não, porque eu me mando. Sabe? Então é esses aspectos, irmãos. Sabe? Parece algo engraçadinho, bonitinho, mas a realidade é essa. Sabe? Nós somos cristãos até o momento em que não mexe com a nossa carne. Quando começa a tocar na nossa carne, nós começamos e passa de mim esse cálice. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é justo. O Senhor nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeço. O Senhor sempre vem e nos abraça e diz: ô filhinho, não vai para Cabo agora não. Você vai passar aí por outro lugar antes. Vou te constituir melhor, para que você possa chegar lá onde eu quero te levar. Amém? Outro princípio que precisa estar sempre presente na nossa vida e que praticamente engloba tudo isso que nós já falamos: obedecer ao Senhor de todo o coração. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer paga-se um preço, sim, mas nós nos posicionamos quando obedecemos ao Senhor no centro da sua vontade. E quando nós nos colocamos no centro da vontade do Senhor, a presença de Deus é manifesta ali. E o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos apoia. Não importa de onde vem o alimento. Se o Senhor disse que vai nos alimentar, Ele vai nos alimentar. Não importa de onde vem o sustento. Se o Senhor disse que vai nos sustentar, o sustento chegará nas nossas mãos. Não importa se alguém te falou que ia acontecer de uma forma, se aconteceu de outra. Foi direcionamento de Deus. Creia nisso. Siga aquilo que o Senhor está dizendo. Obedeça ao Senhor. A última palavra vem sempre do Senhor. Não tenha receio de voltar atrás de uma decisão. Não tenha receio de voltar atrás em algo que você disse. Tenha receio sim de desobedecer e contrariar a vontade de Deus. Muitas vezes nós gostaríamos de estar num lugar e não podemos mais permanecer ali, porque o Senhor determinou uma outra coisa. Assim as coisas funcionam. Que a vontade do Senhor seja feita, que a vontade do Senhor seja manifesta nas nossas vidas. Obedeça ao Senhor de todo o teu coração. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não se preocupe com a opinião dos homens. Agrade ao Senhor. Sabe, nós vivemos um tempo em que nós nos preocupamos muito em agradar ao nosso próximo. E muitas vezes em agradando ao nosso próximo, nós desagradamos a Deus. E às vezes quando você fez tudo para agradar o seu próximo, na hora H o seu próximo vira as costas para você. E aí você diz assim, aí o Senhor vai dizer assim: mas eu não te falei para ir para lá. Te falei para você ir para outro lugar. Obedeça ao Senhor, seja sensível à voz do Senhor. E quando você ouvir o Senhor falar, obedeça de todo o teu coração. Amém? Quem precisa mais do Senhor na sua vida? Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais. Eu quero conhecer mais do Senhor. Quem quer conhecer mais do Senhor? Quero, mas eu não quero o diploma que conheço do Senhor, dado por nenhum homem. Sabe? O diploma que nós vamos conhecer, esse que conheceu realmente, vai ser o Senhor que vai nos dar uma glória. Porque assim, porque Ele vai dizer assim: vinde a mim, servo bendito, vinde a mim, servo fiel, porque tu me obedeceste. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos ainda 15 minutos. Antes de nós orarmos, encerrando, eu quero pedir a pastora Raquel. Vem cá, pastora Raquel. Vou fazer uma pergunta para a pastora Raquel. Ela vai responder. Pastora Raquel, o Daniel nasceu. Graças a Deus. Foi sorte ou não? Não. Foi
Amém. Graça e paz, irmãos. Estava tendo saudade por tempo. Então, quero compartilhar com vocês, se Deus está no meu coração de compartilhar. Muitos aqui me conhecem há bastante tempo, sabem um pouquinho da minha história, mas acredito que a maioria não sabe a história completa. Então, assim, eu creio que o testemunho não é para contar vantagem, né? Não é para dizer eu sou bom ou eu sou melhor do que o outro. O testemunho é para edificar a igreja. O testemunho é para você entender que o mesmo Deus que eu tenho é o Deus que você tem. O Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. Então, da mesma maneira como Deus fez comigo, faz, né, com todos os seus filhos. Da maneira como Ele quer, no tempo que Ele quer, né? Então eu creio que o testemunho é com esse objetivo. E eu sinto que eu tenho que compartilhar isso. Em 2009, quem estava aqui desde aquela época lembra que eu vim aqui à frente, estava ministrando louvor e Deus tinha me dado uma palavra. Há uns dois meses, antes de engravidar pela primeira vez, Deus havia me dado uma palavra sobre filhos, sobre a minha descendência, que seria abençoada nessa terra. E eu falei com Salomão, Deus está falando sobre filhos, Deus está falando sobre filhos, e eu engravidei. Isso foi em 2009. Deus me deu uma palavra. Eu cheguei aqui na frente, ministrando louvor, compartilhei com a igreja, dando um testemunho. Falei, Deus falou comigo na palavra. E aí, contei a bênção, né? Estou grávida. E 2 meses se passaram e eu perdi a criança. E eu fiquei assim, e agora, Deus? Diante da tua igreja, eu dando a palavra, eu testemunhei. E como que eu fico agora diante da igreja? Como se, né? Que testemunho é esse? Como que a tua igreja vai ficar diante disso? E aquilo me deixou mais triste do que a própria situação que eu estava vivendo. Aquilo me consumiu de uma maneira assim que eu fiquei envergonhada, eu fiquei triste, eu não sei nem dizer qual foi o sentimento que eu tive. E eu fiquei confusa. Eu vou dizer assim a verdade para vocês que eu fiquei muito confusa. Se Deus deu a palavra, como que isso acontece? E só que isso são os ataques que vêm na nossa mente. Mas nós, né, conhecendo a palavra, né, a pastora estava ministrando aqui, você tem que conhecer, mas tem que praticar a palavra. Então eu conheci a palavra, agora era a hora de praticar. E aquilo doía. E eu tive que praticar, mesmo porque eu tinha um compromisso diante da igreja do Senhor. E eu perdi a criança no hospital. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei sem entender. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, que história é essa? Quando eu abri a palavra, estava escrito lá, por onde passar este rio, tudo viverá. Aí eu falei, bom, então vai ressuscitar. Então vai ressuscitar. Deus está me dando outra palavra. E nada. E eu fiquei mais confusa ainda. Depois eu pedi a Deus, falei, Senhor, o Senhor não é Deus de confusão. Eu quero que o Senhor fale comigo. Deus me deu outra palavra. Seca-se a erva, passa-se, né? Seca-se a erva, passa-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece eternamente. E eu comecei a entender, eu tenho que confiar na palavra do Senhor. E passou aquele ano, aí depois que eu me recuperei, voltei para a igreja umas 2 semanas depois, vim ao culto, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou louvar a Deus. E eu subi aqui no altar novamente e anunciei para a igreja que eu havia perdido a criança, mas que eu estava ali para glorificar o nome do Senhor, né, pastor Sugar? Porque a gente vive por fé, né? E depois é que Deus põe no chão, né? Você pisa, depois Deus põe no chão. E amém. Eu creio nisso. Então eu subi por fé.
ali no altar novamente. Anunciei e falei, mas eu estou aqui para louvar ao Senhor, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Que Ele vive eternamente. A palavra dele permanece, não nos deixa confusos e dura para sempre. E eu fiquei com a palavra. Só que aí, depois de um tempo, eu passei por outra tribulação. Meu pai faleceu. Foi um deserto. E foram outras notícias ruins que vieram. E eu falei, Deus, amém. Quem tem ministério, né, tem que passar por algumas coisas na vida mesmo. Mas amém. E 2010 eu engravidei novamente. Falei, aí a palavra se cumpriu. Glória a Deus. E eu perdi a segunda vez outra criança. Em 2011, novamente, eu perdi outra criança. E aí eu fiquei, Deus, amém. Seca-se a erva, vai a flor, a palavra do Senhor permanece. E eu fiquei calada, não compartilhei com ninguém. Eu e Salomão passamos por isso sem dividir, sem, talvez alguns podem dizer, mas isso está errado. Bom, cada um pensa de uma maneira. Eu sei que nós não queríamos compartilhar a derrota, nós resolvemos compartilhar a bênção. E nós decidimos juntos que quando acontecesse a bênção, nós iríamos compartilhar a bênção completa. Então nós perdemos 3 filhos, não foi um só. Muitos aqui não sabem disso. E foi um período muito difícil na nossa vida. Ano passado foi um ano muito abençoado na minha vida. Nós tivemos a escola bíblica. Eu fiquei assim, muito feliz com a vida do Senhor. Glória a Deus, com o que Deus estava fazendo na minha vida. Foi uma experiência muito tremenda. Passei por muitas dificuldades também, perseguições, problemas, mas eu falei, Senhor, por que tudo isso? Por que tudo isso? E o Senhor foi ministrando no meu coração, fique calma, porque a sua bênção está chegando. E Deus provando meu coração, me provando, me testando. E o Senhor faz isso conosco, Ele nos prova, Ele nos testa. Até onde você é fiel comigo? Até onde você é fiel comigo? E passando por toda dificuldade, perseguição, tribulação, eu queria mais era louvar a Deus, eu queria mais era fazer a obra de Deus, eu queria mais era servir ao Senhor, porque eu sabia que aquele que fez a promessa é fiel. Mas eu não estava pensando só na bênção. Nós não fazemos por barganha, nós fazemos por fidelidade, por amor ao Senhor. Mas Deus que sonda o nosso coração, eu creio nisso, irmãos. No final do ano, eu falei, agora eu vou respirar. Quando eu falei, agora eu vou respirar, porque foi um ano, apesar de ter sido muito bom, foi atribulado também. Eu recebi a notícia de que eu estava grávida. Aí fiquei calada de novo, né? Falei, vou esperar. Mas eu confiei em Deus. E eu sei que o Senhor estava testando o meu coração, até onde eu iria, até onde eu seria fiel com Ele. Claro que Deus não precisa disso, Ele já te conhece, Ele já nos conhece, mas talvez seja para nós mesmos nos conhecermos, ou para nós passarmos por experiência de dividirmos. Então, eu recebi aquela notícia, nós nos alegramos muito, e eu e Salomão sentimos no nosso espírito, dessa vez, foi diferente. Eu senti que dessa vez tinha sido diferente. E para a honra e glória do Senhor, o Daniel nasceu. Está aqui saudável, está forte, para a glória de Deus. Nós até pensamos, vamos investigar, vamos passar pelos médicos, vamos ver qual é o problema, o que está acontecendo. Se o problema é comigo, se é com você, o que está acontecendo? Vamos resolver isso. E às vezes a gente pensa, vamos fazer vamos dar uma ajudinha para Deus. E isso passa na nossa mente, sim. Chegamos a marcar a consulta médica. Mas no dia que eu fui lá, no dia que estava marcado,
Eu cheguei lá para dizer para o médico que eu já estava grávida. Deus é fiel. Eu não passei pela mão dos médicos, não passei por investigação nenhuma, não tomei hormônio, não fiz inseminação, não precisou fazer nada, porque foi o que Deus falou comigo, é confiar na minha palavra, porque quem vai fazer sou eu. E Deus não permitiu que os médicos tocassem, para que a bênção fosse completa. Eu lembro do pastor Caju, que veio aqui, né, pastor Hélio, lembra? Ele é um profeta do Senhor. Ele, no culto de terça-feira, ministrou meu coração, falou comigo: olha, Deus, você está recebendo uma unção. E é uma unção que quando você tocar em mulheres, elas serão curadas nessa área. E vai começar na sua vida. Eu não me esqueço dessas palavras. E eu creio nessa unção, eu recebo. E eu creio realmente que é tempo de milagre para a nossa vida, é tempo de milagre para a sua vida, para a minha vida. Talvez não seja esse o seu problema, mas talvez sejam outros problemas. Mas creia, se Deus falou com você, pode não ser no seu tempo, pode não ser da sua maneira, mas é da maneira como Ele quer, é no tempo que Ele quer. E eu, sem entender aquela palavra, eu falei: Senhor, eu não sei, eu não entendo, mas eu creio. Porque fé, ela tem que ser burra. A fé não é racional, a fé tem que ser burra. Fé é fé, né? Então eu cria sem entender, mas eu cria. E isso bastou para que o Senhor cumprisse essa palavra. Então eu estou aqui para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é fiel. E que o Daniel está aí para a glória de Deus, saudável, perfeito, uma bênção para as nossas vidas. E em nome de Jesus, receba a tua bênção, não saia daqui sem ela. Creio que o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Amém? Aleluia. O Senhor, Ele age no tempo dele. Amém? E às vezes nós não entendemos porque certas coisas acontecem conosco, porque passamos por tantas aflições, nos sentimos às vezes no meio do deserto, muitas vezes nós nos sentimos sós. Mas aonde a presença do Senhor se faz manifesta, o milagre acontece. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele, quando Ele diz que tem o controle de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. É da nossa natureza, às vezes, queremos tomar o controle. Sabe? Alguém aqui já teve a oportunidade de andar no carro dirigido por uma pessoa sem muita experiência no volante? Não? Te passou ali, você teve em determinado momento vontade de dizer para a pessoa: sai que eu posso ter o controle. Se você não parar o carro agora e me entregar a direção, eu não ando mais com você. Às vezes, nós queremos fazer a mesma coisa com o Senhor. Só que o Senhor não é um motorista inexperiente. O Senhor sabe para onde está nos levando. O Senhor sabe do que nós necessitamos. Quando o médico receita um determinado tipo de medicamento para o seu filho, e ele diz que o seu filho precisa tomar aquele medicamento, não importa quão desagradável seja o gosto do medicamento, mas você não vai deixar de dar aquele medicamento para o seu filho, ou você vai deixar de dar? Claro que não. Você vai fazer de tudo para o seu filho tomar um medicamento. Por quê? Porque você ama a vida do seu filho. Meu filho é amado, eu sei que o gosto é ruim, mas você precisa tomar, porque é para o seu bem.
Muitas vezes o Senhor, o coração do Senhor, eu sei que é um coração cheio de compaixão. Ele está dizendo: meu filho, eu sei que o remédio é amargo, mas você precisa experimentar esse remédio, porque isso vai mudar conceitos do teu coração, vai mudar conceitos na tua mente. Isso vai fazer com que você abra os teus olhos e veja aquilo que você ainda não consegue perceber. Jamais esqueça do amor profundo que o Senhor tem pela tua vida. Jamais deixe de reconhecer isso, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de aflição. O Senhor não vai te abandonar no meio do deserto. O Senhor não vai te abandonar no meio da tempestade. O Senhor vai te levar a um lugar seguro. O Senhor vai te levar a um oásis. O Senhor vai te levar do outro lado do lago. O Senhor vai te levar a experimentar os melhores frutos dessa terra. Aguenta. Te apega ao Senhor de todo o teu coração. Confia nele. Confia nele. Não é tempo de desistir. É tempo de perseverar. O Senhor é contigo. Amém? Nós vamos orar agora. Eu quero convidar você que tem enfrentado lutas e desafios nesses dias. Você que não tem encontrado em você mesmo, forças para prosseguir, mas deseja que o Senhor ele tenha hoje te toque de uma maneira especial, para que Ele venha fortalecer o teu coração, para que Ele venha te dar uma visão mais clara desse processo que você está passando. Se você deseja isso, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Já é o primeiro passo, o primeiro grande desafio é reconhecer que você precisa do trabalhar de Deus na sua vida. Mais juntinho, mais juntinho. O Senhor me incomoda para dizer para você que todo o sentido de decepção que você tem carregado no seu coração, você precisa deixar agora no altar do Senhor. Eu não sei que tipo de decepção você tem experimentado na sua vida. Talvez você esperasse tanto de alguém e esse alguém falhou com você. Deixa essa decepção no lugar do Senhor. Eu queria que você olhasse para o Senhor e imaginasse, porque o Senhor está nesse lugar. Imagine o Senhor te abraçando agora. O Senhor tocando o teu coração. E o Senhor dizendo: filho, filha, eu estou contigo. Sinta a minha presença. Sinta a minha presença. Apenas sinta a minha presença. Senhor, em nome de Jesus, Tu conheces cada vida e cada coração dos Teus filhos e filhas que saíram dos seus lugares e vieram aqui à frente. Senhor, há corações que estão aqui, Senhor, quebrados. Há corações que estão aqui, Senhor, decepcionados. Há corações que estão aqui tristes. Mas Tu és aquele, Senhor, que transforma o nosso coração. Tu és aquele, Senhor, que transforma a nossa tristeza em alegria. Tu és aquele, Senhor, que traz paz no meio da luta e da confusão, mesmo no meio da guerra, mesmo diante de todos os tormentos. Tu traz paz, Tu traz refrigério. Senhor, traz paz agora a cada coração, Senhor. Ah, Senhor, há vidas aqui que têm se sentido sós. Acalenta, Senhor,
coração solitário. Alguns que perderam a esperança. Restaura a esperança no coração, a esperança de um bom resultado, a esperança de, Senhor, de ver sim, Senhor, a boa resposta. Abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas. Graça, paz, o refrigério. Toca, Senhor, nessas vidas, como só tu sabes fazer. Vai lá no íntimo, Senhor, vai lá no âmago, Senhor, vai lá na mente, Senhor, e toca. Que nós possamos ver, Senhor, com os nossos olhos, o sorriso sendo restaurado, a alegria sendo restaurada, a confiança sendo restaurada. Senhor, porque tu podes fazer isso. Tu podes sim, Senhor. Podes fazer, Senhor, aquilo que os homens não podem fazer. Nada te é impossível, Senhor. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, Senhor, para situações serem transformadas, mudadas. Basta só uma palavra, apenas uma palavra. Só uma palavra. Só uma palavra do Senhor. Reveste o teu corpo, Senhor, de coragem. Coragem para enfrentar, Senhor, as lutas e as dificuldades. Reveste o teu povo, Senhor, de fé, para ver o invisível diante dos seus olhos, para dar um passo, Senhor, mesmo que não consiga ver o chão, mas confiando em Ti, Senhor. Senhor, há irmãos e irmãs aqui que estão no vale da decisão, precisam tomar decisões e não sabem para onde ir. Que não falte clareza nos seus corações, para que eles possam tomar a decisão adequada diante dos teus olhos, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Senhor, que hoje seja o início de uma nova história, o início de uma nova caminhada. Fecha-se um ciclo, começa-se uma nova jornada de esperança, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode exaltar o Senhor com as suas palmas. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar.
Obrigado, Senhor, pelo testemunho da Raquel, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque tu mostraste, Senhor, mais uma vez, que tu tens sim o controle de todas as coisas. Que o homem pode dizer não, mas se tu disseste sim, ninguém pode impedir do teu realizar. Que essa seja uma semana de vitórias, de boas novas, uma semana de alegria, uma semana, Senhor, de boas respostas aos teus filhos e filhas. Leva-nos debaixo da tua paz, e que o amor de